E eu tenho um outro tema que eu quero colocar, que é, em meio às pressões, o primeiro-ministro palestino renunciou hoje ao cargo. O Luca Bassani chega para contar essa história. Por favor, Luca, muito boa tarde para você. Bem-vindo. Boa tarde a você também, Evandro, a todos que nos acompanham. O premier palestino Mahmoud Satayeh, ele que servia embaixo do presidente Mahmoud Abbas, da autoridade palestina, decidiu renunciar frente à pressão do Hamas. Isso tudo acontece em um momento em que, dos bastidores, acontece um possível momento de negociação entre a autoridade palestina, essa formada em 93, após os acordos de Oslo, e que governa a Cisjordânia, e o Hamas, grupo terrorista que governa a faixa de Gaza desde 2006. Nesse sentido, estariam negociando qual seria a possível alternativa de governança ao enclave palestino no momento pós-guerra. E muitos acreditam que a saída deste primeiro-ministro possa significar a abertura para novas lideranças, para pessoas mais jovens, já que dentro dos territórios palestinos, a autoridade palestina, também chamada de Fatah, é conhecida por ser amplamente corrupta e sem a capacidade de representar devidamente os interesses palestinos. Isso acontece ao mesmo momento em que outras negociações sobre uma possível cessar-fogo entre Israel e Hamas acontece com a possibilidade de 40 novos reféns serem libertados pelo grupo terrorista e 300 prisioneiros palestinos. Muitos desses assuntos relacionados ao que acontecerá com a faixa de Gaza no pós-guerra, obviamente que ainda trabalham no campo das hipóteses, dado que Benjamin Netanyahu deixou claro que é contra a devolução desses territórios à autoridade palestina e também que coloca nas mãos de Israel a administração da segurança deste enclave no pós-guerra, uma medida que tem sido muito criticada até mesmo por aliados como os Estados Unidos, mas de fato não se sustenta esse tipo de negociação, o tipo de discussão agora que a guerra ainda está em curso. Agora, Luca, eu queria aproveitar a tua participação aqui no 3 em 1 para você contar para nós também sobre esse encontro que foi feito, feito por Macron na França, que reúne líderes europeus e que teria aí um recado claro ao presidente russo Vladimir Putin, né? Pois é, Macron foi anfitrião de um encontro de vários líderes ocidentais, Giorgia Meloni da Itália, também tivemos o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, o antigo premier britânico David Cameron, entre tantas outras personalidades do mundo ocidental, da política ocidental, dizendo que os russos não devem e não podem ganhar essa guerra e que neste momento em que a ajuda à Ucrânia está cambaleante, os países europeus deveriam continuar ajudando o máximo que conseguirem a causa ucraniana. Ele disse que seriam necessários pelo menos 10% de todo o orçamento para a segurança de cada um dos países serem destinados à Ucrânia para dar alguma chance de recuperação dos territórios, principalmente se os Estados Unidos decidirem abandonar essa causa ao longo do final de 2024 com a possível eleição de Donald Trump. Então a gente vê uma organização dos países europeus num possível cenário no qual os Estados Unidos, um dos maiores financiadores do exército ucraniano neste momento, decidissem sair de cena depois de algumas sinalizações feitas por Donald Trump que seria favorável a um acordo com Vladimir Putin em detrimento da ajuda financeira e militar ad eternum a Volodymyr Zelensky. Se esse encontro de fato surtirá efeitos práticos com maiores pacotes sendo enviados à Ucrânia, só saberemos ao longo das próximas semanas quando teremos tanto em Bruxelas quanto individualmente em cada um dos países europeus votações em relação a esse orçamento emergencial. Luca Bassani, muito obrigado, viu? Você é sempre bem-vindo aqui no 3 em 1. Bom trabalho para você por aí. Quero trazer o tema do primeiro-ministro palestino que, então, cede às pressões feitas pelo Hamas. Vou fazer um giro objetivo com vocês para a gente trazer os outros temas também nessa próxima meia hora, menos de meia hora que temos aqui no 3 em 1. De que maneira que vocês analisam essa saída, essa, entre aspas, concessão que acaba fazendo o primeiro-ministro diante das pressões, hein, Alan Gani? Então, a situação lá ela é muito dramática, muito delicada, né? Eu não vejo outra saída para resolver o conflito. Eu acho que nenhum ministro ali que assumir vai conseguir melhorar a situação, porque você tem ali um problema humanitário, refugiados querendo ir para o Egito. O Egito, evidentemente, que não quer receber esses refugiados, porque pode ter terrorista infiltrado, porque pode sobrecarregar todo o sistema social do Egito. Você tem o Hamas que não conseguiu ser extirpado ali da faixa de Gaza, continua lá, e você tem esses bombardeios aéreos, de Israel, que têm sido mal sucedidos em acabar com o Hamas, mas tem
trazido prejuízos para a população civil, mortes de civis e também toda uma questão aí envolvendo refugiados, né, indo para o extremo sul. Então, eu não vejo outra solução, Evandro, do que uma ocupação internacional, de forças internacionais, nem que seja a OTAN aí, ocupando a região, ocupação terrestre mesmo, tentando acabar com o Hamas e estabelecendo um plano para a Palestina. Caso contrário, aquilo vai continuar sendo uma fábrica de terrorista e a gente vai ficar enxugando o gelo. Ô, Piperno, nessa história entraria o pós-guerra, né? E a possibilidade ou a capacidade que essa autoridade palestina teria de cuidar também, de fazer a gestão ali da faixa de Gaza. Como é que você vê essa pressão que vem desse grupo terrorista diante de um conflito que a gente ainda não consegue vislumbrar um término, muito menos uma solução? Bom, parece que só quem consegue vislumbrar o pós-guerra é exatamente o Netanyahu, que andou até anunciando no final de semana aí um plano do que seria a faixa de Gaza no pós-guerra, obviamente com ocupação israelense, o que é algo inconcebível. Hoje, inclusive, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou exatamente sobre a impotência do Conselho de Segurança para tentar fornecer algum tipo de solução para isso. A autoridade, em relação à Palestina, existe um grande intelectual palestino, eu gosto muito, chama Rashid Khalid. E ele fala que desde sempre os palestinos tiveram muita incompetência em conseguir forjar uma liderança que conseguisse unificar toda a sua população. Ambos os territórios. Exatamente. E é óbvio que isso não nasceu ainda. Essa mudança, talvez uma transição geracional que a gente começa a perceber agora em relação à autoridade palestina, pode ser que seja um caminho para se criar alguma nova liderança, já pensando num desfecho inevitável. Em algum momento, a Palestina vai ser um Estado. A questão é saber quando. Fala, Dávila. Olha, é bom voltar à história para ver como é que uma situação complexa dessa pode ser resolvida. No fim da Segunda Guerra Mundial, como vocês sabem, a Alemanha foi ocupada pelas 4 potências, né? E aí no lado ocidental teve sim uma organização ali dos Estados Unidos, Inglaterra, França, um plano para reerguer o que a gente chamava de Alemanha Ocidental e encontraram um líder extraordinário que era o Konrad Adenauer, que sim, era a liderança legítima dessa Alemanha livre, próspera e com um plano das potências ocupadas. E aí o que foi acontecendo? Conforme o governo ia ganhando legitimidade, essas potências foram se retirando e até que você tinha um governo final. É a mesma coisa que tem que acontecer na Palestina. Tem que ter um acordo hoje dos países árabes com os Estados Unidos e Israel para que tenha um plano de reconstrução e para a criação desse Estado palestino, mas com um governo legitimado por isso. E conforme esse governo vai implementando o plano, vai recebendo dinheiro para a reconstrução do Estado e vai se legitimando, as potências vão saindo. É a fórmula que funcionou no passado e vai funcionar lá se tiver concordância em torno desse plano. Daí a importância do mundo árabe, porque, no fundo, nós sabemos que parte desse financiamento grande do Hamas vem desses cofres do mundo árabe. Se esse mundo árabe corta isso e agora usa esse dinheiro para a reconstrução e para a reconstrução, não, para a construção do Estado palestino, aí sim, com o aval das grandes potências, nós temos sim um plano para tirar a Palestina dessa situação dramática que se encontra hoje. Fala, Gustavo Segré. Eu me confesso ignorante no assunto da Palestina e de toda a ocorrência que está sendo hoje realidade nesse setor do mundo. E por isso eu perguntei para algumas pessoas que sabem muito mais do que eu se a conformação de um Estado palestino seria uma solução. Alguns dizem que sim, outros falam que não, mas me chamaram a atenção a respeito de 4 milhões de palestinos que moram na Cisjordânia e que não têm problemas em relação ao que se tem aqueles que estão mais próximos do Hamas. E alguém ousou de afirmar que hoje a situação pela qual está essa região do mundo tem a ver com a existência ou não do Estado palestino. Teve quem me falou que, independente disso, e supondo que esse Estado palestino seja criado como foi proposto em 1947 e não foi aceito pelos líderes
dos estados palestinos, ou da Força Palestina, eles mencionaram que, imaginando que exista esse território palestino, a briga não ia ser com Israel, senão entre os próprios palestinos, para ver quem seria essa liderança que hoje não está, como muito bem indicou Piperno, mas que ia depender se a resolução era para viver o Estado palestino ou para continuar existindo sobre a existência do Estado palestino, destruindo o Estado de Israel. Se cada um for focado naquilo que compete a ele, que é a própria existência, sem se preocupar com o extermínio do outro, a vida de todo mundo seria muito melhor. Dávila quer complementar. Não, é só para complementar um ponto que o Segré colocou que é importante. Como é que foi no caso da Alemanha? A Alemanha não tinha independência, era um Estado ocupado. Foi invadido, ocupado por essas 4 potências. Conforme ia tomando juízo, ia seguindo as regras democráticas, aprovando uma Constituição democrática, tendo eleições limpas e vendo que esse governo moderado tinha legitimidade, é que foi se tornando um país independente. É a mesma coisa que tem que acontecer lá. Tem que ter uma ocupação desses países para reorganizar o território, para acabar com o extremismo, e esse governo tem que ir ganhando legitimidade. Portanto, novas lideranças são fundamentais a aparecer. Mas é assim, não é chegar e falar assim, aqui está o Estado palestino, toma dinheiro e toca. Não vai dar errado. Então é assim, é cumprindo etapas, vai se conquistando a soberania. E ao conquistar a soberania, aí você tem um governo legítimo que possa falar em nome do povo palestino. E eu acho que tem algo que é fundamental, é que a ONU tem que reconhecer o Hamas como um grupo terrorista, porque ao não fazer isso, abre a brecha que o Hamas receba financiamento de outros países, como no caso do Catar. Piperno, quer arrematar algo? Bom, veja, a ONU, eu concordo que a ONU pode fazer e deve fazer isso em relação ao Hamas, mas isso também não vai impedir, essa mudança de status não vai impedir que o Hamas receba ou não recursos de outros. Já. Você colocou uma barreira. Catar, sei lá, alguém quiser mandar dinheiro para lá. Agora, o fato é que qualquer que seja a intervenção, qualquer que seja a coordenação para a construção desse Estado, tem que ser de forças que tenham a anuência palestina. Porque não adianta você mandar, por exemplo, agora vai então uma delegação americana. Claro, porque tem questões culturais, religiosas, etc. Não, por isso que tem que estar de acordo com o plano. O plano, todo mundo legitima o plano. E aí sim, a execução do plano acontece dessa forma.